Eu também. Quem escolhe morar em condomínio, ou seja, de casa ou de apartamento, já tem que entrar sabendo uma coisa. Tem que respeitar algumas regrinhas. Só que parece que para algumas pessoas, para alguns moradores, eles não levam muito a sério as normas estabelecidas. E aí fica aquela dor de cabeça, aquela confusão. Como ter o seu direito respeitado sem se indispor com a vizinhança? Assunto hoje aqui no nosso quadro Eu Tenho Direito. Vamos dividir tela da nossa colunista semanal Sheila Sodré. Hoje ela tem uma convidada que é a advogada Ayana Andrade aqui conosco. Oi meninas, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, telespectador! Olha, a Sheila eu sei que mora em condomínio. E Ana, você também mora em condomínio? Moro em condomínio também. Então, além dos conhecimentos jurídicos, elas agregam o famoso conhecimento de cátedra, que é aquele que a gente vivencia mesmo, né? Ô, Sheila, vou conversar com você o seguinte. Quando a gente decide morar num condomínio, a gente não recebe, pelo menos eu recebi, aquele manual com as regras e tal. É obrigação do síndico entregar a todo novo morador aquele manual? Olha, Fernanda, isso vai depender de cada condomínio. Hoje em dia, com a internet, eles já encaminham isso digitalizado, porque facilita. Mas é sim, obrigação. Todo morador, todo proprietário, ele tem que ter posse. Diz que as convenções, é o que está convencionado, que eu digo assim, que é a lei, né, entre os moradores daquele condomínio. Então, como é que eu vou obedecer aquilo que eu não conheço? Então, eu parto do princípio que todo morador, ele tem que ter. Agora, Fernanda, ler... é outro problema, aí entra em outra questão. Porque todo mundo tem sim, tem que ter posse, ele tem que receber. E de preferência, Fernanda, muitas vezes isso fica com o proprietário. E aí, às vezes, ele aluga o imóvel e não passa isso para o inquilino. Aí você pode ter problema, porque ele tem que receber isso para ele saber exatamente como se portar, quais são as regras de uso dos espaços comuns. Mas ele precisa, ele exige, então, se ele não tem esse documento em mãos. Aí eu vou passar a pergunta para a Ayana. Agora, minha dúvida é o seguinte, vamos pensar, a Sheila falou do proprietário e do locatário. Vamos pensar na hipótese de que o locatário não tem o manual, não recebeu o manual, alugou e tal, e aí, de repente, ele infringe alguma regra, né? E, de repente, nem sabe que está fazendo. Isso o isenta da penalidade ou não? Na verdade, não isenta da penalidade. Porque, como o Sheila estava falando, é obrigação do condomínio entregar, assim como é a obrigação do locador que vai locar o seu imóvel entregar ao seu locatário. O regimento, a convenção, todos os instrumentos que vão regular aquele uso, aquele espaço daquele uso. Entendi. Então, como é uma obrigação de entrega, o locatário também não pode se eximir, né? Se livrar dessa responsabilidade, alegando que não sabia. É isso que acontece, né? Muita gente diz, mas eu não sabia. Chegou uma dúvida aqui, meninas, de um momento muito atual, do que a gente está passando agora. Vamos ver aqui, é uma telespectadora e ela mandou a seguinte dúvida. As crianças podem ou não frequentar a área de lazer do condomínio? Ela está dizendo que a vendo a hora ficar louca. Só que aí é a dúvida de muita gente que está com a área de lazer fechada nesse período. E aí, Ana? Então, é super complicado e está bem polêmica essa situação. Porque com essa pandemia tudo foi fechado, né? Piscina fechado, parquinho, área de lazer. Então, não há, por escrito, nada que obrigue ou desobrigue o síndico a fechar ou não. Vale mais o bom senso. A gente sabe que a gente está numa situação de pandemia. Raramente, em alguma convenção do condomínio, vai estar disposto explicitamente que o síndico vai poder fechar áreas comuns no caso de uma doença infecto-contagiosa. É muito raro que isso esteja previsto, porque é uma situação antes não vivenciada. Então, o que a gente não vivencia, não tem como a gente ter previsto já. Então, é difícil ter acontecido isso. Mas, por normas até gerais, que estão valendo até a nível municipal, estadual, o síndico pode se valer essas normas estaduais e municipais para aplicar a mesma regra dentro do condomínio. A exemplo da lei que foi publicada agora neste sábado,
que determinou que dentro dos condomínios fosse utilizado o uso de máscara até para a circulação nas áreas comuns. Entendi. Então, o síndico pode se valer, sim, disso para aplicar no condomínio, embora não haja por escrito na sua convenção. Resguardando a segurança da coletividade. Já chegou outra polêmica aqui, Sheila. Oi, Sheila. Não, e em relação a isso, por exemplo, agora no dia 1º teve a assembleia virtual no meu condomínio. E lá foi estabelecido, foi colocado em votação, e foi uma votação apertada. Então, os síndicos estão fazendo assembleias em condomínio até para se resguardar dessa responsabilidade. E expor isso para os condôminos e aí resolver o que pode e o que não pode. E se pode? Quais são as regras dentro dessa condição? Aqui, por exemplo, ficou estabelecida a academia. Voltou. E aí, com o meu voto na academia com personal, que é a única pessoa externa que vai poder estar dentro do condomínio. Mas, para isso, só pode uma família utilizar por vez a academia. Então, tudo agendado. Então, assim, regras novas, mas assembleia para votação. Eu também tenho esse depoimento aí. Lá a academia não voltou, mas o parquinho para as crianças, por exemplo, Iana, voltou, mas voltou sobre aquela coisa do agendamento, um horário por família. Então tem todas as. E também foi por votação pelo WhatsApp, viu? O síndico colocou quem queria, qual era o síndico. É todo mundo se valendo da internet para ajudar, né? Agora, se ele falou de assembleia virtual. E chegou uma dúvida aqui pra gente, de uma telespectadora querendo saber, no regimento interno não fala nada sobre tipo de garagem, de coberta de garagem. Pelo que eu estou entendendo, o modelo, o prédio dela não é sob pilotis, onde ficaria geralmente as garagens. Mas aí, ela disse, sem ter uma assembleia virtual ou presencial não é possível, ela mora lá há 2 anos e nunca ficou definido isso. Ela quer saber, ela mesma pode estabelecer e fazer a coberta do jeito que ela quiser? E aí, não. Isso aí é alteração de estrutura, né? Isso aí tem que ser votado em assembleia. Porque para ela alterar a estrutura do empreendimento do condomínio, que é um bem comum, não é só dela, apesar da garagem ser dela, se ela vai alterar alguma coisa, está alterando um bem comum. Então, é interessante sim que isso seja assunto votado na assembleia. Assim como qualquer obra de condomínio, se não for numa situação de extrema necessidade, onde esteja algo ruindo ou algo que vai comprometer a estrutura, não precisaria da assembleia, mas em todos os outros casos, qualquer obra que se for fazer no condomínio, ela tem que ser previamente aprovada na assembleia. Entendi. Então, nesse caso dela, é interessante, ela mesma pode solicitar a convocação de uma assembleia extraordinária, para que seja pauta da assembleia, entre outros assuntos, ou a votação para a obra dela. Entendi. É não uma necessariamente precisa, não precisa partir do síndico ou do conselho a necessidade da assembleia. O morador pode solicitar. Outra questão aqui, pode receber multa antes da advertência e essa multa foi destinada ao proprietário por um prejuízo causado pelo inquilino. Deixa eu ver se eu entendi. A multa foi recebida sem notificação. Isso. E foi para o proprietário? Foi para o proprietário, não para o inquilino, e não chegou a advertência, já foi logo a multa. Pode? A gente tem que ir para a convenção, porque como ele estava falando no começo, a convenção ela é a lei do condomínio. Então, a gente vai para a convenção e vê o que a convenção está falando sobre a multa. Se há necessidade de notificação, às vezes, se for uma infração grave, ela nem necessita de uma notificação prévia. Quando é uma infração leve, aí ela é primeiro utilizada a notificação para depois, numa reiteração, se aplicar a multa. Mas quando é uma infração de uma natureza grave, isso aí é disposto lá na convenção, o que é grave, o que é leve, e aí a aplicação é direto à multa, aí é a possibilidade de aplicar essa multa sem a notificação prévia. Já vai a notificação da infração com a multa. Agora, se essa multa deve ser paga pelo proprietário, aí não. A multa é praticada por quem cometeu a infração. Olha, ela pode ter sido informada ao proprietário. O proprietário está ciente do que o locatário dele está fazendo no condomínio. Mas não que seja de responsabilidade de pagamento do proprietário. Entendi. Tá vendo, Fernanda? Como às vezes as pessoas não dão valor, o papel do advogado
nesse momento de realmente constituir o condomínio para criar todas essas normas, é importante porque essas coisas, esses detalhes da multa, se vai ter um processo ainda de averiguação, quem vota, como é que é, isso tudo pode estar convencionado, né, por meio da própria convenção do condomínio. Então, isso estabelecido, por exemplo, eu já peguei condomínios onde tem primeiro a advertência, existe um processo administrativo, é o conselho que vota ou se dá uma segunda chance, então há possibilidade de recorrer. Então, tudo isso você estabelece nesse momento, por isso que a convenção ela deve ser bem feita, elaborada. Né? Nesse momento, por isso que cada vez mais cresce o número de advogados especialistas no direito em condomínio. Porque esses detalhes realmente, Fernanda, é o condomínio que vai ter que resolver. Porque se o custo for para o judiciário, é muito caro. Acaba sendo muito caro isso para o próprio condomínio, né? E para as partes. Agora, algumas coisas... É inviável, né? É exatamente. Inviável abarrotar o judiciário com essas questões que podem ser resolvidas internamente. Exatamente. Agora, Iana, tem coisas que não vai estar descrita nunca. Por exemplo, no regimento interno. Vamos pensar em taxa extra. Chegou uma dúvida aqui de um telespectador querendo saber quem paga taxa extra. Se é o locatário, que é o inquilino, ou se é o proprietário. E aí eu jogo isso, não vai estar, porque é um direito do cada pessoa, a negociação, né? Mas é quem fica com esse custo, pensando que a taxa extra muitas vezes é um benefício fixo para o condomínio e tal. Então, essa taxa extra, geralmente, como você estava dizendo, ela é utilizada para uma melhoria no condomínio, ou seja, uma melhoria no bem, que vai ser incorporada ao bem e agregar valor. Então, geralmente, ela é paga pelo proprietário. Nada impede que seja fixado no contrato de locação e as taxas extras sejam pagas pelo locador. Mas aí já é um acordo entre o locador e o locatário. Não é mais um acordo que o condomínio vai dirigir isso, na pergunta nem é se o condomínio vai dirigir isso ao locador ou vai dirigir isso ao locatário. Porque, na verdade, o condomínio vai cobrar em um boleto só. A discussão vai ser entre locador e locatário para ver o que foi acordado entre eles no momento de elaborar o contrato de locação. Se o locatário ficou responsável pelas taxas extras ou se fica o locador. Por isso... Acontece também, às vezes, de eles dispor, se for uma taxa extra para uma obra estrutural que vai aumentar o valor do condomínio, isso aí vai ficar a cargo do locador. Ou se for uma taxa extra só para uma melhoria momentânea ou um gasto momentâneo ali, quem vai estar usufruindo é o locatário, então fica responsável o locatário. Entendi. Isso aí é bem no bom senso mesmo. E ajuste entre as partes. É isso, eu acho essa ideia do que depende para a taxa extra bem mais justa, né, Iana? Obrigada pela colaboração nesse sentido. Você imagina, taxa extra para uma detetização. Quem vai estar usufruindo desse benefício da detetização é o locatário, né? Então, assim, é o locatário. Agora, Sheila, para a gente encerrar, é aquilo que você fala. Eu tenho uma pergunta para a Iana. O que é que ela quer? Me dá o microfone dela aqui. Eu tenho uma pergunta sobre o fogo no condomínio. Faça. Eu preciso falar disso. Faça agora, pelo amor de Deus. Faça a sua pergunta. Eu quero que a Iana me explique exatamente sobre a responsabilidade de objetos que desaparecem, que somem nessas áreas comuns. Se o condomínio responsabiliza, como é que fica essa questão em caso de roubo ou furto dentro das áreas comuns do condomínio? Bicicleta, vamos pensar nessa brincadeira aí. Bicicleta, quem paga? Então, a gente estava até conversando antes sobre isso, eu e Sheila, sobre a responsabilidade por furtos dentro do condomínio, né? E, assim, a gente tem que ver, como eu estava explicando a ela, a gente tem que ver como foi que aconteceu isso. O condomínio, a priori, ele é responsável, pelo menos, por fornecer filmagens, por ajudar em algum tipo de investigação, mas o condomínio ele não é responsável em si pelo objeto. A priori, ele não é responsável pelo objeto. Entendi. Quando é que o condomínio vai ser responsável pelo objeto? Se ficar verificado em alguma filmagem que foi um empregado do condomínio que praticou esse furto. Então, nesse caso, pela responsabilidade que o condomínio tem sobre o seu empregado, o condomínio responderá. Já se foi um outro condomínio, Zé falou lá na filmagem que foi um outro condomínio que realizou aquele furto, então o condomínio não tem responsabilidade alguma. Entendi. A ação penal vai ser contra a vítima, contra a pessoa que efetivamente
praticou o roubo. Boletim de ocorrência e ação penal. Meninas, muito obrigada. A gente tá aqui, ó. Deixa essas três falando, a gente vai até amanhã falando sobre condomínio. Meninas, muito obrigada. E Ana, um beijo, lindona. Seja bem-vinda ao Com Você, viu? Obrigada pelas colaborações. Sheilinha, sei que esse tema você adora, viu? Beijo até semana que vem. Sheila tá no Instagram como @Sheila_Sodré. E Ana, dá teu Instagram pro pessoal seguir. É o ianaandrade.adv. Pronto, tudo certo e nada errado. Beijo, meninas. Obrigada. Até semana que vem. Beijo, querida.